estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E você que está aí, que gosta naquele momento de fé, ou então naquele momento mesmo de descontração, até para esquecer os pensamentos negativos, colocar aquele louvor bom, ter aquela sensação boa de estar junto a Deus através das canções, né? Você que gosta desse momento, você que aprecia as boas vozes que a Graça Music tem a te oferecer em seu portfólio, hoje o Sala de Entrevistas é para você, porque a gente vai conhecer toda a história dessa que é uma das cantoras da Graça Music, mas claro que tem uma história muito bonita e que começou lá dos seus 9 anos. Obrigado pela presença, dona Aline Tavares, obrigado por estar aqui conosco. É isso mesmo, começou a emocionar com essa voz bonita as pessoas quando resolveu ali aos 9 anos trazer essa voz para o mundo, é isso mesmo? Obrigada. Glória a Deus, eu que agradeço por vocês terem me recebido aqui hoje, alegria estar aqui. E é isso mesmo, eu comecei, na verdade, a cantar fora com 9 anos, né? Porque antes mesmo de eu aprender a ler, meus pais já me ensinavam em casa. Meus pais também cantam. E aí meu pai, de uma maneira simples, pegava o violão, tocava, minha mãe ia lavando a louça e os dois iam ensaiando juntos. E eu comecei a ver aquilo e pegar gosto e disse, eu quero cantar também, pai. E meu pai e minha mãe foram me ensinando, então, desde os 4, comecei a cantar e aos 9 eu comecei a sair em outras igrejas, louvar o nome do Senhor. Mas em casa era sempre louvores que vocês cantavam? Isso. Ou também tinha alguma coisa porque geralmente, né, tu que é de Caxias do Sul, uma cidade mais interiorana, mais aconchegante, você tem as modas de viola, que são lindas. Sim. Também, muitas remetem, né, a situações do dia a dia que a gente vive, enfim, né? Sempre era louvores. A gente também tem um estilo que a gente fala que é guarânia, né? E os louvores antigos, eles geralmente têm esse estilo, né? Que é a moda de viola, juntamente com a gente lá na Serra fala gaita, mas na verdade é o acordeon, né? Sim. Então, eram esses estilos que a gente cantava em casa, um estilo mais do interior mesmo, até por a gente ser da Serra, né? Meus pais são do interior, da roça, e a gente então cantava esses estilos mais louvores. Você tem um jeitinho meio tímido, bem envergonhado. Como começou essa história de subir ali no altar, cantar, porque não era mais para o pai e para a mãe, ou para a família, era para mais gente, sim, né? Com esse teu jeito mais introvertido. Então, a minha mãe e meu pai que me ajudaram a desenvolver isso, né? Eu acredito que o chamado ou o propósito, quando Deus estabelece sobre a nossa vida, ele é sempre maior que a gente, né? Então, mesmo que a gente tenha as nossas limitações, essas dificuldades que a gente tem por ser humano, né? O chamado, ele sempre pesa mais sobre a nossa vida. Então, no início foi um pouco difícil, até porque eu não tinha muita experiência com microfone, até mesmo com o púlpito, mas com o passar do tempo, Deus sempre vai nos aperfeiçoando, né? E eu acho que quando você vai vivendo a promessa, o propósito que Deus tem, ele começa a arder ainda mais no seu coração. Então, tudo isso vai despertando e vai te ajudando. E fora que Deus vai sempre fazendo a gente criar experiências, né? Então, para mim, no início não foi muito fácil, mas depois eu comecei a pegar gosto e realmente era o propósito que Deus tinha para minha vida e Deus foi me aperfeiçoando nessa parte. Quando a Aline foi para o lado mais profissional, né, vamos dizer assim, porque hoje, né, tu se apresenta no Brasil inteiro, tem as plataformas digitais, enfim, lança sucesso atrás de sucesso, vira uma profissão, né, embora seja devoção a Deus, também é uma profissão, né? Então, eu comecei profissionalmente aos 18 anos, né, com a Graça Music, que foi a primeira gravadora que me encontrou e foi a primeira gravadora com a qual eu tive as minhas experiências profissionais, né? Foi direto do Sul pro Rio ali para gravar? A ponte foi direta? Então, o que aconteceu? Tava na época da pandemia ainda e eu postava alguns vídeos pelo Instagram, na época tinha aquele IGTV. Isso, né? Que era a plataforma do Instagram integrada ali. Isso, e no Facebook também. Só que eu tinha um celular que era péssimo para gravar, péssimo, mas era o único que eu tinha. Então eu tinha que usar aquilo que eu tinha. E aí eu gravava com aquele celular simples mesmo e eu ia postando nas redes sociais. Até que um dia, foi Deus que levou com certeza, um vídeo meu chegou no pastor Thiago Pérez, lá na gravadora. E ele me chamou no Instagram. Só que como nós estávamos na época de pandemia, que acontecia muito golpe, coisas assim,
Eu não respondi ele pelo Instagram porque eu achei que era um golpe. Ele disse assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de conhecer o seu trabalho, eu sou da Graça Music e tal e tal. E eu não respondi no primeiro momento. E eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, acho que estão tentando me aplicar um golpe. Ai, meu porque Deus. teve uma pessoa que me chamou aqui e disse que ele é da gravadora Graça Music, não sei mais o que ele queria conhecer meu trabalho. E meu pai disse assim, olha, mas vê bem, quem sabe Deus quer cumprir a promessa que ele tem na tua vida. Daí eu comecei a conversar com o pastor Thiago Pérez, ele me ligou por chamado de vídeo, a gente conversou bastante, e eu enviei para ele os vídeos que eu tinha, aquele material mesmo, simples, de não tão boa qualidade, mas quando o propósito é de Deus, não importa, né? O que importa é que ele quer e ele faz do jeito que ele quer. E foi justamente esse material que me colocou dentro da Graça Music, onde eu estou hoje, já vai fazer mais de 3 anos. Recentemente nós renovamos o contrato e assinamos mais um da Graça Digital, que também é uma nova plataforma que a gravadora está trabalhando. Então eu fui desenvolvendo aí comecei com 18 anos, né, nessa área profissional e ainda estou me aperfeiçoando, porque eu sou iniciante ainda, né? É uma menina. Mas foi assim que começou, foi tudo com a Graça Music. Não, mas é para você ver, né? Primeiro que você foi bem atenta na questão de primeiro ficar com o pé atrás ali, né? Tá vindo alguém falar comigo, será que é isso? Será que não é? Que a gente sempre fala, né? Claro, tem que tomar cuidado, né? Que tem muita gente bem intencionada, mas também tem os mal intencionados. Você foi atrás, foi ali, falou com o pai, tudo, fizeram a investigação, viram que era de verdade, foi correr atrás do teu sonho. E é isso que para muita gente às vezes falta, né, Aline? Exatamente. Não, deu certo, vamos atrás, porque é isso que eu quero, é isso que Deus tem para mim. Às vezes as pessoas ficam com o pé atrás e às vezes de forma errada, né, infelizmente. Sim, eu acho que também o fato da gente às vezes olhar muito para nossa realidade, por exemplo, assim, eu moro na Serra Gaúcha, né, em Caxias do Sul, tem não sei quantos mil habitantes lá. Porto Alegre, que é a nossa capital, tem muita gente que canta, que toca, que é muito bom. Quando que eu ia pensar que lá na Serra Gaúcha, a Graça Music ia conseguir me encontrar, né? Então, às vezes a gente fica olhando muito para nossa realidade, para o nosso, né, saber, pro assim... nosso quadrado, né? Exatamente. A gente acha assim, quem que vai vir me achar aqui? Mas não é assim, né? Não. Tu fez o caminho certo, colocou nas redes sociais e ali tá pro mundo, né? E tem que acreditar, né? Tem que acreditar em todos os sonhos, seja na área profissional, espiritual, material, tudo a gente precisa acreditar, esse é o primeiro passo. E hoje a Aline já percorreu aí quantas regiões, mais ou menos, cidades, enfim, estados, tá correndo o Brasil inteiro? Eu não cheguei a contar ainda, né? Tá. Mas, então, Rio de Janeiro, São Paulo, lá em Ribeirão Preto, na Serra Gaúcha com o pastor Israel, a gente fez, eu acho que todas as cidades. Foi muito legal, muito bom. E aí eu vou indo aonde o pessoal me chama, eu gosto muito disso, desse contato que a gente pode ter, né? Hoje em dia a gente não tem mais o CD físico, é só por plataformas, por redes sociais, mas esse contato físico ali, você cantar junto com as pessoas, é muito interessante e eu gosto muito. Que eu sei que tem uma história envolvendo uma das tuas canções, depois a gente fala sobre isso também, mas eu imagino que nesse contato com as pessoas, quando tu vai nos cultos, né, ou então nas vigílias, enfim, alguém chega para te falar uma história, com o teu louvor, eu tava lá um dia em casa, escutei, abriu uma porta, abriu um caminho. Eu acho que isso é muito gratificante também, né? Com certeza. Aline? Com certeza, porque daí, além do testemunho que eu carrego por ter escrito a canção, né? A gente receber esses outros testemunhos é mais um cumprimento do propósito, do chamado que Deus tem na minha vida, né? Porque a canção, ela tem este propósito. Não somente fazer você ali se emocionar por um momento, mas tem que marcar a sua vida, né? E quando isso acontece, é muito gratificante, porque a gente pode ver que o poder de Deus realmente está presente naquela canção, né? Que não foi só uma canção lançada por acaso, mas sim, realmente ela tem um propósito. Ela impacta as vidas, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né, do louvor, né? Não, ele tem que ser não só escutado, ele tem que ser ouvido, que é diferente. Entre escutar e ouvir, as pessoas não entendem essa diferença, mas as pessoas têm que entender a letra dele, o que diz e o real significado, né? Exatamente. É o propósito que a canção traz, né? E todas as canções que nós temos lançado pela Graça Music, a gente sempre senta. O pastor Thiago Pérez, ele é uma pessoa muito aberta a isso também, o espiritual, sabe? O que essa canção vai ministrar na vida das pessoas? Então a gente sempre senta, conversa. Realmente essa canção
que a gente vai lançar? Por que a gente vai lançar essa canção? Qual o objetivo? Será que as pessoas, o que elas vão pensar quando elas ouvirem? Então tem toda essa preocupação, né? E realmente é o que importa, as almas, né? A gente impactar a vida das pessoas, porque a música é uma ferramenta extraordinária, né? Não só no mundo físico, porque quando você ouve uma música, você não esquece. Sim. Às vezes você ouvir uma pessoa falar, você esquece, né? Por quê? Mas uma música você não esquece, fica na sua cabeça. É então, o conjunto, né? Melodia, harmonia, as palavras, a entonação da voz, tudo isso, né? Forma um conjunto. E a música, ela move o mundo, né? As pessoas às vezes não entendem isso, mas é bem o que tu estás falando. E além de ser uma arma muito poderosa no mundo físico, é no mundo espiritual. Sim. Né? É uma das ferramentas que nós cristãos podemos usar, né? Então, a música tem que carregar esse propósito grande. A gente tem inúmeros relatos, né, até na área médica, na científica, que pessoas que estavam em coma e o familiar foi lá, colocou aquela música, aquele louvor, aquela canção que a pessoa tanto gostava. Sim. E a pessoa teve reações, pessoas que estão acamadas pedem para deixar aquela música, aquela canção ali para ter uma melhor qualidade de vida, porque tudo isso mexe com o emocional, né? Sim. E trazer louvores, eu acho que, como eu disse, os relatos devem ser muito fortes para ti, né? Com certeza. Influencia, né, no emocional da pessoa. E às vezes ali você vai cantar uma canção que é justamente o que a pessoa está vivendo, né? Então ali ela já se entrega e Deus começa a trabalhar através da canção. Já teve casamento com as músicas da Aline? Já tá sabendo de alguma coisa assim? O que eu fiquei sabendo foi de um casal lá da nossa igreja que eles se conheceram por causa da busca por um vídeo que eu tinha publicado no Facebook. Olha que legal! Né? O que aconteceu? A moça foi atrás do meu Facebook para ver o vídeo que eu tinha publicado e ele também. E aí, quando ele foi olhar no meu Facebook, ele viu que ela era minha amiga. E aí, ele chamou ela ali. Então, foi através do meu perfil do Facebook que eles se encontraram, né? E viraram amigos e hoje são um casal e são palestrantes de casais. Olha que é uma bom. História muito, muito legal, muito bonita mesmo. Mas na hora do casamento, será que colocaram louvor? Talvez. Tinha que ter, talvez né? cantaram o milagre, né? Pois o milagre do casamento. Aline, a gente já está encerrando o primeiro bloco. Vamos com um louvor antes da gente encerrar? Qual que tu vai agraciar a gente agora? Eu vou cantar uma canção que eu escrevi quando eu tinha 14 anos, que se chama Tua Graça. Então vamos lá. Essa ainda não foi lançada oficialmente pela Graça Music, tá? Mas ela tá disponível lá no meu canal do YouTube. Então tá bom saber. Tua Graça. Numa cruz se entregou pra me salvar. O erro que era meu se dispôs a pagar. Eu não merecia todo esse amor, mas sua graça me alcançou. Um amor assim não consigo entender, como me ama desse jeito e por mim que sofrer numa cruz.
Tavares com a gente hoje. Daqui a pouco a gente volta com mais Sala de Entrevistas. Fica aí, é rapidinho. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje especial, recebendo a Aline Tavares, cantora da Graça Music, mas que aí você pode acompanhar nas redes sociais, nas plataformas digitais, para você acompanhar os louvores e também essa voz maravilhosa que dá um espetáculo. Ô Aline, a gente sabe que tem uma história envolvendo um dos teus louvores e a pandemia que você escreveu. Conta um pouquinho pra gente. Então, Cantando Milagre, né? Uhum. Primeiro que quando a gente ouve a canção Cantando Milagre, não tem essa frase, né? Cantando o Milagre. Porque essa canção é uma canção profética. Então, até o título dela, que ela carrega, é profético. Cantando o Milagre. Em 2020, logo no início da pandemia, né? Eu e toda a minha família, nós contraímos o vírus Covid-19. Nós tínhamos o meu avô, que morava do lado da nossa casa, mas a gente que cuidava dele, né? Uhum. E aí todo mundo pegou e chegou um dia que a minha mãe disse assim pro meu pai: eu não tô mais conseguindo respirar. Ela não conseguia mais caminhar dentro de casa, que faltava o fôlego. E aí meu pai teve que levar ela pro hospital e ela ficou lá internada. E no mesmo dia o meu avô também ficou mal e foi pro hospital. E aí tinha eu, que na época tinha 17 anos, e a minha irmã, que tinha 7 anos nessa época. E o meu pai, que também estava doente. Então ele tinha que cuidar de todo mundo. Teve que ser forte, né? Cuidar dos dois no hospital, naquela situação. E foi um momento super difícil, porque ninguém esperava, né? Uhum. Primeiro, essa pandemia tão grande, e a gente não esperava que ia chegar na nossa casa. E aí meu pai foi atendendo eles, um pouco cada um. Quando a minha mãe voltou para casa do hospital, meu avô faleceu. E aí, naquela época, como por conta do vírus, a gente não podia nem fazer velório, né? Coisas assim, meu pai teve que se deslocar em outra cidade para fazer o enterro, enfim. Quando ele voltou para casa, ele chegou em casa, pegou 2 almofadas do sofá, botou na cabeça e disse assim: eu não aguento mais. E aí ali a gente viu que ele, naquele momento, estava se entregando, né? Uhum. Não só na área sentimental, mas também na física. Sim, porque tá precisando de ajuda, né? Precisando de ajuda, porque em nenhum momento ele se cuidou, né? Uhum. Parou para se cuidar. E aí a minha mãe disse assim: venham aqui, meninas, que nós vamos fazer uma oração pelo teu pai. E aí naquele momento a gente se reuniu e oramos por ele, né? Só que quando a situação estava tão difícil, a gente começava a lembrar de uma coisa, dava aquele desespero, né? E a gente, todo mundo com Covid, a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. Então a gente se desesperava. E foi um momento que a ansiedade tomou conta de mim, sabe? Então, eu tive que ir para o banheiro chorar, porque eu não queria mais que esses momentos acontecessem de novo, da gente se desesperar, né? Então, eu fui para o banheiro chorar. E aí, quando eu estava chorando no banheiro, o Espírito Santo começou a ministrar essa canção no meu ouvido, no meu coração. E eu falei com o pastor Israel, eu disse: parece que eu já sabia aquela canção de cor. Eu nunca ouvi, mas era como se eu soubesse a letra de cor, o ritmo da canção. Eu comecei simplesmente a cantar tudo aquilo que estava vindo, que o Espírito Santo estava ministrando, e se tornou uma canção. Uma canção. E eu não contei para os meus pais que eu tinha escrito essa canção, né? E aí passou-se uns dias, depois que a gente foi se recuperando, eu percebi que tudo que estava escrito naquela canção, Deus fez na nossa casa. Deus restaurou nossa vida, nossa família, nossa saúde, né? E isso se tornou um testemunho para a gente contar. E é tudo isso que fala a canção. E aí eu lembro que dias depois, no meu quarto, eu peguei o violão e eu comecei de novo a cantar a canção como se eu já soubesse. Então não chegou nem a escrever, só foi na cabeça? Escrevi no telefone, era o que eu tinha naquele momento. Fui escrevendo e fui cantando. E aí, nesse dia que eu peguei o violão e cantei, e eu vi que realmente era algo do céu, não era meu aquilo, sabe? Era muito grande para ser meu. Eu fui na sala e eu disse assim: pai e mãe, eu vou cantar um louvor para vocês ouvirem. Cantei. Meu pai disse assim: meu Deus, que lindo, né, esse hino, quem canta? Eu disse: eu que canto esse louvor. Nossa. Deus me deu esse louvor. E um dia, nessa época eu nem imaginava, nem pensava em Graça Music, nem pensava em gravadora, não pensava em nada disso. Só queria, era só tu e teu violão. Era só o meu violão no quarto, era isso, sabe? E eu disse assim pro meu pai e pra minha mãe, disse assim: o dia
que Deus me deu a oportunidade de eu gravar um louvor. Eu pensava, só um louvor pode ser, não precisa ter um CD, não precisa ter um DVD, só um louvor. Eu vou gravar esse louvor, porque esse louvor marcou a nossa vida. Esse louvor é a nossa história, da nossa família. E aí, indo, que a Graça Music me encontrou e tal. E quando a gente foi definir repertórios para fazer as canções, foi lá um monte de canções que o pastor Diago Pérez, né, colocou lá pra gente ter uma ideia do que a gente poderia gravar e tal, e mandou pro produtor. Já prontas, não Já as tuas? Não as minhas. Uhum. E aí eu falei assim pra ele, olha, eu tenho uma canção aqui, posso mandar? E o pastor Diago Pérez disse assim, pode mandar. E ele mandou tudo isso pro produtor. E justamente a canção que eu tinha gravado foi a que o produtor escolheu, sem saber. Sabe? Então, os mistérios de Deus que a gente não compreende. Mas em tudo isso Deus tem um propósito, né? E hoje, quando eu canto Milagre, eu não só canto uma canção, mas eu canto uma história que eu vivi, né? Que a minha família viveu. É um testemunho que eu conto, que meu pai conta, minha mãe conta. É algo muito grande, né? É algo espiritual. Então, essa canção, ela é muito, muito forte mesmo, né? E pessoas que também passaram por esse momento conseguem compreender isso, a dimensão, o mundo espiritual, o algo espiritual que tem nela, né? Porque a gente entende quando a gente vive esses processos com Deus. E essa foi a história do Cantando Milagre. É uma canção que me marcou. Então canta um pouquinho o Milagre pra gente. Vamos lá, canta que aí depois a gente continua o bate-papo. Ok. Pra gente saber um pouco mais da Aline Tavares. Ai. Ela diz assim, ó. Eu sei nessa vida nem tudo é tão fácil. Há lutas que são processos difíceis de serem aguentados. E há momentos que você se encontra sem forças de sua voz soltar. E o inimigo começa sussurrando, dizendo agora vai parar. Existem noites escuras as quais devemos suportar. Há desertos que sozinho só você e Deus é necessário passar. E há momentos que a voz embarga e fica difícil de adorar. Mas aí vem Jesus pra com você conversar. E ele diz assim, ó: quando a luta chegar, não pare de cantar, não pare de adorar. Entenda, tudo isso é uma lição, é mais um testemunho pra você contar. Não vai retroceder, tudo isso é pra você entender que eu sou o Deus que contigo está. E na tua vida agora eu vou tocar. Estou restaurando, estou curando, estou arrancando, estou moldando, eu tô te aperfeiçoando. Prepara a tua vida que vem algo novo, uma nova história, uma nova vida, um novo milagre, uma nova saída. Acredite, o sol está vindo aí. Sabe o que você faz? Comece a contar o teu milagre. Que lindo! É isso mesmo, tem que contar os milagres, né, Aline? Porque, igual tu estava cantando, eu também estou remetendo, né, a letra, a canção, o louvor, tudo. A gente passa por situações difíceis e quando a gente também mostra para as pessoas que não é impossível passar por determinadas situações, como tu hoje coloca na tua música, né, as pessoas que vão aos cultos, né, se abrem aos pastores, conversam, dão seus testemunhos, é importante, é uma forma de dizer para o outro que a gente não conhece, que está ali do lado, o irmão que está ali na igreja, que a gente só passa, dá oi, a paz, não sei o quê. Contar para ele que dá para passar, dá para superar, né, independente do que aconteça. Seja qual for o caminho, é Deus que está moldando e a gente tem que mostrar para o outro que dá para seguir em frente, né? Às vezes a gente não entende os processos, né? Mas tudo é uma forma de Deus nos aperfeiçoar, né? De nos lapidar.
Eu vi esses dias uma pregação que estavam falando que se você é apenas uma palha que só queima ali no momento e depois se apaga, quando Deus for te moldar nesses processos, você vai queimar por inteiro e vai se desfazer. Mas se você for ouro, né? Quanto mais Deus te moldar ali, você passar pelo fogo, que são as provas, as lutas, mais você vai ser lapidado e mais brilhante, mais bonito você vai sair, né? Então é exatamente isso que acontece na nossa vida com as lutas, os processos. Eles não são para nos matar, mas eles são para nos fazer mais fortes, nos aproximar da presença de Deus, né? E é muito legal, não só legal, mais que isso, mas a gente poder transmitir essas mensagens através da canção, né? Como a gente falou antes, a canção é muito poderosa e às vezes a gente pode dividir o nosso testemunho e a canção pode virar o testemunho de outras pessoas também, como tem acontecido com essa canção Canto do Milagre. Você estava falando também, igual você é gaúcha, né? A gente está passando e vai passar por um longo período com essa situação das cheias no Rio Grande do Sul, que atingiram 70% do estado, enfim, a gente sabe de tudo isso e vai durar anos, não vai ser uma coisa que vai passar em 2, 3 meses, vai durar bastante tempo a reconstrução, tu que vive e a gente que estuda mais a situação, a gente sabe disso. O que eu achei assim, relevante esses dias que eu estava lendo algumas matérias é que as pessoas estavam com os radinhos procurando louvores ou procurando estações do qual as pessoas poderiam dar palavras positivas. Porque a única coisa que sobraram para eles foi isso, porque não tinha luz, não tinha água, não tinha para onde sair. Quem ficou dentro de casa estava procurando os radinhos, a pilha, e procurando as palavras, procurando consolo naquilo ali, porque não tinha mais o que fazer, não tinha nem mais celular para tu se comunicar com a família, porque não tinha como carregar. Então é o poder mesmo do louvor, da oração, para confortar em qualquer hora que seja. Como eu brinquei contigo do casamento, como tem gente que é a hora mais feliz da vida de um casal, tá casando, escolhe aquele louvor a dedo para aquela hora, né? Porque toca, porque chama, né? Como também numa hora triste, é um conforto, que marca, né? Tem tudo isso na vida das pessoas, né? A gente fala muito das dificuldades, mas também a gente tem que lembrar das alegrias também, com né, certeza. Aline? E é um momento, né, para isso agora no Rio Grande do Sul, porque as pessoas estão precisando dessa esperança, né? As pessoas precisam respirar isso, essa confiança em Deus. E agora eu acredito que seja uma das horas mais importantes para ser cumprido o papel da igreja. Nós, como igreja, como cristãos, né? De anunciar a palavra. Porque essas pessoas, elas estão não só precisando, elas estão necessitando. Muitas estão desacreditadas, né? Totalmente desacreditadas. Porque pensa comigo, você trabalhar tanto para construir uma vida, ou você tem uma família, você tem filhos, você tem marido, né? E você perder tudo. Tudo que você tem, as coisas da sua casa, a sua família, isso te deixa sem chão. Eu vi uma reportagem que o senhor queria a Bíblia dele, porque a Bíblia era cheia de marcaçõezinhas que ele fazia nos cultos que ele ia, e ele queria achar a Bíblia, e ele voltou na comunidade depois que a água baixou, e ele não achou, e ele chorava porque a única coisa que ele queria era a Bíblia, porque estava com as citações que ele tinha feito a vida inteira, era uma Bíblia de 50 anos, estava a vida inteira, então... É tudo, a gente pensa que é só o material, assim, mas é o espiritual junto, né? É o espiritual. E é o momento da igreja se levantar, clamar, né? Ajudar essas pessoas em oração, em clamor e se levantar como igreja, sabe? Anunciar a palavra de Deus, porque os sinais estão aí, né? A gente sabe que esses são os sinais da vinda do Senhor. Então, é um momento que o Senhor está nos dando de nos levantar como igreja, como um exército e anunciar a palavra dele, para que as pessoas tenham a esperança, né? Talvez elas não vão criar a esperança de ter a mesma vida que elas tinham antes aqui nesse mundo, mas a esperança no céu, né? De ter um lar no céu que é muito melhor do que aqui, né? E a gente nunca cai uma folha sem que Deus queira, né? Exatamente. Então... Tudo é permissão de Deus nas nossas vidas, né? Ontem eu estava lembrando disso lá no aeroporto. Era para mim ter vindo para cá de avião. E aí choveu, o tempo estava limpo de manhã e começou a chover. E eu orei e disse assim, Deus, por favor, né, eu preciso ir. Mas depois Deus me fez lembrar, e se for da minha vontade que tu não vá, né, de avião, não sabe o que vai acontecer. E eu orei diferente, disse, Deus, que seja feita a tua vontade. Exatamente. Fui para o aeroporto, fiquei mais de 3 horas lá tentando, não. Os ônibus tudo lotado, tinha só um
só um que estava vago e só tinha um assento. E era o meu, era para mim. Que bom que deu certo, que bom que você tá aqui Deus com a me gente. trouxe. Então, tudo é permissão dele. A gente, às vezes, pensa até em murmurar, né? Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Com certeza. A Aline, eu ouvi, é casada? Sim, eu sou casada. Qual é o nome do esposo? Alisson. Alisson, então tá aí. O Alisson faz parte aí do movimento, vai junto Sim. com a Aline, participa. Sim, o Alisson também gosta muito de viajar, né? Uhum. E ele trabalha viajando, então, às vezes eu tô de um lado do país, ele tá de outro lado, às vezes ele tá em outro país, e é assim que a gente vai. Mas ele sempre me ajuda também, sempre apoia em tudo e ama muito cantar. Muito cantar. Bom. A gente só não canta junto porque ele quer cantar mais alto que eu. Daí eu digo, Ele não quer ser a segunda voz. Tu tem que ser a segunda voz. Não, amor, mas eu nasci pra ser a primeira voz. Então não vai dar certo. Então a gente canta em casa e tá tudo Vamos bem. cantar em casa. Aline, mais uma vez, obrigado pela presença, Eu por que dividir um agradeço. pouco da tua história com a gente, né? Porque é sempre importante vocês saírem desse mundo virtual, né? Sim. E serem mais humanos, para as pessoas entenderem, né? A história de vocês, quem vocês são, para também se identificarem ainda mais com os louvores de vocês. Sim. Só deixa o teu telefone de contato, né? O WhatsApp, para quem quiser ter a Aline aí mais pertinho, ou para fazer um culto especial, tu pode deixar esse teu contato? Com certeza. O meu contato é 54-99709-7496. Então tá, apareceu na tela também, tem as redes sociais da Aline. No teu YouTube você sempre tá abastecendo, da Graça Music tem os clipes oficiais, e o teu você sempre tá colocando ali novidade também. Isso, esse ano a gente tá com um projeto bem legal pro YouTube, vai sair covers da Graça Music, das canções do Missionário, das canções dos outros cantores, então tá bem legal pro pessoal acompanhar no YouTube. Então tá certo. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela presença e dividir a tua história aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Um beijão pra vocês. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você ficou conosco. Se você perdeu essa entrevista, não fica triste. Ela vai estar todinha disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala, mas a gente vai encerrar com a voz maravilhosa da Aline Tavares. Vamos lá, então? Quando a luta chegar, não pare de cantar, não pare de adorar. Entenda, tudo isso é uma lição, é mais um testemunho pra você contar. Não vai retroceder, tudo isso é pra você entender que eu sou o Deus que contigo está. E na tua vida agora eu vou tocar, estou restaurando, estou curando, tô arrancando, estou moldando, eu tô te aperfeiçoando. Prepara a tua vida que vem algo novo, uma nova história, uma nova vida, um novo milagre, uma nova saída. Acredite, o sol está vindo aí.